morava em um pequeno apartamento-estúdio em Chicago. Quando terminei a faculdade, não era nada chique, apenas um quarto individual no último andar de um prédio de 3 andares. Escolhi-o porque o aluguel era barato e era perto do trabalho. E como um jovem de 23 anos, com empréstimos estudantis e sem poupança, eu não tinha o luxo de ser exigente. O apartamento era limpo, funcional e, o mais importante, meu. A única janela do lugar dava para um beco estreito. Do outro lado da rua havia outro prédio de apartamentos quase idêntico ao meu. O beco era estreito, mal o suficiente para um único carro passar. E durante o dia, mal recebia a luz do sol. E à noite, era escuro como breu. Isso nunca me incomodou muito. Eu trabalhava até tarde da noite na época como barman em um lounge na Zona Norte. Geralmente chegava em casa por volta das 2:30 ou 3 da manhã. Depois, fazia uma refeição rápida e ficava no celular até desmaiar. Certa noite, depois de um mês morando lá, notei algo estranho. Eu tinha acabado de entrar, tirado os sapatos e acendido a luz do teto quando pensei ter visto algo se mover na janela do outro lado do beco, apenas em um piscar de olhos. Uma cortina se mexendo. Talvez eu tenha congelado por um segundo, mas quando olhei novamente, não havia nada. A janela estava escura e mesmo assim eu ignorei. Talvez eu tenha assustado alguém ou talvez tenha sido apenas uma corrente de ar. Na noite seguinte aconteceu de novo. Assim que acendi as luzes, vi a cortina se mexer naquela mesma janela. Desta vez, tive certeza de que vi uma mão puxando a cortina levemente antes de deixá-la cair. Eu não conseguia ver a pessoa atrás dela. As luzes do outro apartamento estavam apagadas. Era apenas um vestígio de movimento em um vazio negro. Mas o motivo pelo qual isso realmente chamou minha atenção foi porque eu nunca tinha visto as luzes acesas naquele apartamento. Sempre presumi que ninguém morava lá. Naquela noite, não dormi bem. Fiquei pensando naquele sótão e na mão. Durante a semana seguinte, comecei a prestar mais atenção todas as noites, sem falhar. A cortina se movia segundos depois de eu acender as luzes. Era sutil, mas inconfundível. Era a mesma coisa todas as vezes. A cortina se abriu lentamente e eu vislumbrei o espaço escuro além dela. E então a cortina se fechou novamente. Comecei a testá-la. Algumas noites eu deixava as luzes apagadas e sentava em silêncio perto da janela. Quando isso acontecia, nada acontecia. Mas no momento em que eu as acendia, mesmo a luz fraca perto do meu sofá, a cortina do outro lado do beco se movia. Alguém estava me observando. Era óbvio. Tentei racionalizar, como se alguém simplesmente gostasse de olhar pela janela à noite. Mas isso não explicava o momento. Não explicava como sempre coincidia com a minha chegada. Era uma coincidência enorme. Perguntei ao meu senhorio sobre o apartamento do outro lado do beco e ele me disse que estava vago há meses. Pressionei-o e perguntei se alguém havia se mudado recentemente, mas ele balançou a cabeça negativamente. Ele até brincou falando que eu estava paranoico. Pensei em chamar a polícia, mas desisti porque senti que denunciar alguém possivelmente me olhando através de uma janela em um apartamento vazio soaria ridículo. Não havia crime nem provas, apenas uma sensação que piorava a cada noite. Então, certa noite, tudo piorou. Quando cheguei em casa mais tarde do que o habitual, por volta das 4 horas da manhã, o bar tinha sediado um evento privado e a limpeza demorou muito. Então eu estava exausto e sem conseguir pensar com clareza. Quando cheguei à minha porta, notei algo preso na moldura. A princípio pensei que fosse correspondência indesejada ou um panfleto, mas quando o abri, percebi que era um bilhete amassado. Dizia simplesmente, "Ei", escrito a caneta. Minhas pernas fraquejaram porque o primeiro pensamento que me veio à mente foi o apartamento do outro lado do beco. Então, corri até a janela e olhei para o outro lado. A cortina estava fechada e não havia movimento. O lugar estava empoeirado e completamente vazio, sem um único móvel. As paredes estavam nuas e o chão rangia a cada passo, como se o lugar tivesse 100 anos. Mas lá, no quarto dos fundos, de frente para a minha janela, havia uma única cadeira dobrável de metal. Ela estava posicionada bem em frente à janela, e eles tinham acesso a um apartamento que deveria estar trancado e vazio. A polícia foi chamada e vasculhou o local. Tenho quase certeza de que coletaram impressões digitais, mas não deu em nada. O fato de minha paranoia estar correta o tempo todo e de eu estar de fato sendo vigiada me deixou doente. Imaginando quanto tempo aquele doente me vigiaria, me mudei naquela semana. Até hoje, não tenho ideia de quem estava me vigiando, como entraram ou quanto
quanto tempo teria durado se eu não tivesse encontrado aquele bilhete dizendo "Ei". Considerei a possibilidade de ser o senhorio, mas acabei desistindo dessa teoria porque não tinha a mínima chance de ele não ter ido lá para tirar aquela cadeira antes de me levar. Ainda sonho com aquela janela e às vezes acordo no meio da noite com a certeza de que alguém em algum lugar ainda está me observando. Quando eu tinha 12 anos, minha família se mudou para uma área rural no Oregon, a quilômetros da cidade mais próxima. Morávamos em um grande pedaço de terra cercado por uma densa floresta de pinheiros. Era tranquilo, silencioso e completamente isolado. A casa em si foi construída na década de 1940. Tinha o kit básico de casa antiga, com coisas como pisos rangendo, um sótão assustador e um galpão separado e decadente que ficava a cerca de 9 metros da porta dos fundos. O galpão estava abarrotado de ferramentas velhas e tralhas do antigo dono. Meu pai sempre quis limpá-lo, mas nunca o fez. Na maior parte do tempo, nos mantivemos longe dele. Lembro-me da primeira vez que notei algo estranho. Era uma noite de semana, perto da meia-noite. Eu estava lendo com a lanterna debaixo das cobertas quando ouvi nosso cachorro Max latindo incontrolavelmente. Max era um Golden Retriever, super amigável, mas alerta. Quando ele latia daquele jeito, significava que algo estava errado. Saí da cama e espiei pela janela. Ele estava de frente para o galpão, latindo na escuridão. A luz do sensor de movimento perto da porta dos fundos estava acesa, projetando longas sombras no gramado. Eu não conseguia ver ninguém, mas Max não parava. Eu não fui lá, apenas observei por um tempo até que ele se acalmasse. Então, fui embora na manhã seguinte e encontramos pegadas profundas de botas na terra entre a casa e o galpão. Meu pai descartou, dizendo que provavelmente era um vizinho ou um andarilho de passagem, mas eu não conseguia parar de pensar nisso nas semanas seguintes. Max latiu para isso, galpão várias vezes. Toda vez que olhávamos para fora e não encontrávamos nada, mas as pegadas voltavam e elas sempre levavam ao galpão, nunca para longe dele. Uma noite, por volta das 2 horas da manhã, acordei com um som de passos no cascalho do lado de fora da minha janela. Eu congelei, os passos pararam e depois voltaram a se mover em direção ao galpão. Espiei pelas persianas e a luz da porta dos fundos acendeu. E por um segundo eu o vi. Um homem alto parado ao lado da porta fechada. Ele estava vestindo o que parecia ser um casaco cinza sujo. Seu rosto estava obscurecido pelas sombras. E então a luz se apagou. Meu coração batia forte no peito enquanto me afastava da janela. Acordei meus pais. Meu pai pegou seu rifle e saiu, mas o homem havia sumido. As pegadas, porém, eram recentes, até o galpão. Desta vez, meu pai decidiu dar uma olhada lá dentro. Ele destrancou o cadeado e abriu as portas. Mas tudo o que havia eram ferramentas enferrujadas e lonas velhas. Ele colocou uma nova fechadura e reforçou as portas. Por um tempo, as coisas ficaram quietas. Então, um mês depois, Max desapareceu. Procuramos por toda a mata, subindo e descendo a rua. Até perguntamos aos vizinhos. Ele tinha sumido. Fiquei completamente mal. Eu tinha esperança de que ele voltasse. E ele tinha se perdido na mata naquela noite. Não consegui dormir. Fiquei pensando no galpão e em Max. Na cena noturna do homem por volta das 3 da manhã. Ouvi a porta dos fundos ranger. Saí da cama e fui na ponta dos pés para o corredor. Meu pai já estava de pé, segurando seu rifle. Fomos até a porta dos fundos, bem a tempo de ver o movimento. Uma luz tremeluziu ali. Parado perto do galpão, estava o homem novamente. Só que desta vez ele segurava algo em uma mão e, na outra, uma faca no pescoço do Max. Quando vi isso, senti como se minha vida tivesse sido sugada para fora do meu corpo, como uma horrível ausência de peso, na qual quase senti que ia cair. Meu pai gritou e ergueu o rifle, mas o homem se virou e correu para a mata. Chamamos a polícia e eles revistaram a área, mas não encontraram nenhum vestígio dele. O que encontraram dentro do galpão me deixou enojado. O chão havia sido limpo. Alguém havia esculpido símbolos, imagens rudimentares e perturbadoras. No canto havia uma pilha de ossos, ossos de animais. Tomara que tenha piorado. Atrás de um painel falso na parede do galpão, os policiais encontraram uma mochila cheia de itens que não eram nossos. Carteiras, relógios e algumas peças de roupa usadas, coisas que deviam ter pertencido a alguém. Vários alguéns. A coisa mais estranha
Era um caderno, páginas e páginas de símbolos estranhos, caligrafia incoerente, confusa e irregular, além de desenhos de casas, famílias e olhos. Acredito que isso fosse algum tipo de mensagem para nós, dizendo que ele estava nos observando como observava outras famílias. A polícia levou todos os itens encontrados naquela noite enquanto empacotávamos a licença. Olhei pela janela uma última vez para o galpão. A fita da polícia esvoaçava ao vento e tudo estava quieto, mas logo além dele, talvez a 3 metros da linha das árvores, vi o rosto de uma pessoa, mas no momento em que pisquei, ele desapareceu. Gritei o nome do meu pai em pânico desesperado, gritando. Ele voltou, meu pai invadiu o quarto e olhou pela janela, perguntando onde ele estava. Apontei diretamente para o galpão e vi que ele estava à esquerda, perto da floresta. Ele correu para pegar seu rifle novamente e desta vez saiu correndo. Gritava como um louco enquanto atirava para todos os lados. Você não imagina a raiva e a frustração de ter que ser expulso da sua própria casa por uma pessoa louca e perigosa que provavelmente matou seu cachorro. Meu pai estava extravasando sua frustração naquele momento. Eu sei que meu pai queria matar aquele homem. Nos mudamos dias depois para uma parte muito menos remota do Oregon. No verão de 2018, meus amigos e eu, Abby Marcus, seu irmão mais novo, Tim, a namorada de Tim, Hannah e eu, planejamos uma viagem de fim de semana nas montanhas Blue Ridge. Estávamos todos na casa dos 20 e poucos anos, recém-saídos da faculdade e ansiosos para nos desconectar de tudo. Escolhemos um lugar longe da rede elétrica, no interior do Parque Nacional, onde as árvores eram densas. O ar cheirava a pinho e terra úmida e não havia sinal de celular por quilômetros. A primeira noite foi normal. Caminhamos com nossos equipamentos até uma clareira perto de um lago, um espaço suficiente apenas para 3 barracas. Acendemos uma fogueira e cozinhamos cachorros quentes e marshmallows. Contamos histórias, bebemos e ficamos acordados até tarde, observando as estrelas. O silêncio da floresta era relaxante. Foi só na segunda noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Por volta das 23 horas, ainda estávamos sentados ao redor da fogueira rindo, quando Marcos de repente se enrijeceu e apontou para a floresta, perguntando se também tínhamos visto aquilo. Todos nós olhamos, mas não havia nada. Ele jurou ter visto o movimento. Uma figura agachada atrás de uma árvore, talvez estivesse a uns 30 ou 40 metros de distância. Tim descartou a possibilidade de ser um veado, mas 20 minutos depois, ouvimos um galho estalando na mesma direção. Desta vez, foi Al. Abby estava visivelmente assustada e disse que queria ir para a cama. Todos concordaram em encerrar a noite. Apagamos o fogo, fechamos o zíper das barracas e tentamos dormir naquela noite. Acordei com algo que ainda me assombra, respirando lá fora, provavelmente a menos de 3 metros da minha cabeça. A princípio pensei que ainda estivesse em um estado de semi-sonho, mas continuou. Eu estava com outras 4 pessoas, embora pudesse ser uma delas indo fazer xixi lá fora, mas não ouvi o som de um riacho, apenas a respiração. A respiração também parecia a de uma pessoa mais velha, alguém com falta de ar por fumar demais. Peguei minha lanterna, mas não ousei ligá-la. A respiração se movia de um lado para o outro da barraca. Então parou. Esperei sem dizer uma palavra, porque era a única coisa que eu conseguia fazer. Como a respiração parou repentinamente, senti um alívio por meu pensamento original de que era um dos meus amigos fazendo xixi estar correto. Então, finalmente adormeci de manhã. Não disse nada. Abby também não. Mas quando nos encontramos para o café da manhã, Marcos tinha uma expressão preocupada, como se estivesse ansioso para nos contar algo. Ele disse que havia alguém do lado de fora da nossa barraca ontem à noite. Hannah assentiu e disse que também ouviu. Notei que quem quer que fosse andou ao redor da barraca mais de uma vez e pode ter sido mais de uma pessoa. Perguntei a todo o grupo se alguém se levantou para fazer xixi ontem à noite e que talvez tenha sido isso que ouvimos. Tim respondeu que fez xixi, mas que achou ter visto uma figura agachada perto da fogueira por volta das 4 horas. Vasculhamos a área e encontramos pegadas no chão ao redor das 3 barracas, mas em um local onde a terra estava um pouco mais úmida, mais parecida com lama. Uma das pegadas era claramente de um pé humano descalço, não de sapatos ou botas. Isso tornou tudo ainda mais estranho. Elas levaram para a mata e desapareceram. Tentamos brincar com isso, dizendo que talvez ele fosse um aventureiro maluco ou um brincalhão, mas não pareceu brincadeira naquela noite. Ficamos acordados até mais tarde, conversando nervosamente ao redor de uma fogueira bem maior.
maior. Mantivemos nossas lanternas por perto por volta das 2 horas da manhã. Ouvimos aquele som horrível de folhas sendo esmagadas ao longe, mas desta vez havia uma voz. Era uma voz baixa, baixa demais para entender, mas definitivamente humana. Marcos acendeu sua lanterna por uma fração de segundo. Vimos quem era. Era um homem completamente nu, agachado atrás de uma das árvores próximas. Ele voltou para as árvores como um animal que acabou de ser exposto. Todos nós estávamos completamente abalados. Estávamos com muito medo até de nos afastarmos, de entrar em nossas barracas. Ficar ao ar livre com nós 5 juntos parecia mais seguro. Hannah sugeriu que fizéssemos as malas e partíssemos, mas Marcos e eu dissemos que era uma péssima ideia. Arrumar o acampamento tão tarde e encontrar o caminho de volta para o carro não só seria extremamente difícil, como também extremamente assustador, com a preocupação de que aquele homem estivesse atrás de nós, nos seguindo. Aquela noite foi a pior até então, e talvez uma das piores noites da minha vida. Não consegui dormir um segundo sequer. Estava bem acordada, e talvez isso pudesse ter me salvado ou salvado meus pertences. No mínimo, quantas horas se passaram antes de ouvir o som distante de um graveto quebrando ou uma folha sendo esmagada? Eu disse em voz alta: por favor, que seja um maldito querido. Baixinho. Alguns momentos de silêncio se passaram antes que uma voz vinda da floresta dissesse: estou vendo vocês. Não era nenhum dos meus amigos. Eu não sabia se algum dos meus amigos estava acordado e também ouviu, mas não ouvi nenhum deles reagir. Então, acho que estava com muito medo de ser o único a reagir. O que aconteceu depois? Eu nunca teria esperado. Ouvi minha barraca se mover levemente, o que me fez pular para cima e olhar para o zíper da barraca, e ele começou a se mover lentamente para baixo. Comecei a gritar a plenos pulmões, fazendo meus amigos também começarem a gritar. Quem quer que estivesse do outro lado da minha barraca fugiu, presumo, mas não tenho certeza. Tudo o que sei é que todos nós gritamos uns com os outros para nos comunicarmos através das barracas. Fechei o zíper completamente e não ouvi mais respiração, nem passos naquela noite. Não consegui dormir. Observei o sol da manhã começar a iluminar lentamente o lugar ao amanhecer. Arrumamos tudo e seguimos a trilha de volta para o carro. A tensão não nos abandonou no posto da guarda florestal. Contamos tudo a eles. O guarda florestal ouviu atentamente e disse que tinham recebido relatos de um homem, talvez mais de um, morando lá. Alguns disseram que roubam coisas. Outros disseram pior. Não sei o que significava pior. Não perguntamos. Rimos disso no carro, mas não achei muita graça. Acho que nunca mais conseguiria acampar depois disso, principalmente depois da história do zíper.